Olha só, e saiu mais uma pesquisa eleitoral ótima para o Flávio Bolsonaro, hein? O Flávio Bolsonaro está em empate técnico no segundo turno com o Lula e diminuiu a diferença entre os dois, ou seja, continua o Flávio aumentando o percentual. Isso é bom por dois aspectos. É bom, primeiro, porque mostra que realmente o Flávio tem condições de derrotar o Lula. Ele continua crescendo nas pesquisas já há pouco mais de 2 meses depois de ser anunciado como candidato da direita. E também dá um recado para o Kassab, o Caiado, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, que beleza, eles têm o direito de entrar na competição, ninguém tem impedindo ninguém de entrar, não sejam muito felizes, mas pode saber que vão fazer papel de secundário nessa história, né? Então, uma ótima pesquisa para o Flávio Bolsonaro, e a gente tem também mais alguns números que saíram daquela pesquisa do Poder Data, que eles começaram a divulgar ontem. Hoje eles divulgaram mais alguns números que são muito bons para o Flávio também, tá? Hoje continua muito bom para o Flávio a coisa. Mostra que a percepção de corrupção no governo Lula subiu 10 pontos percentuais. Pois é, o Lula pode tentar se afastar do caso Master, se afastar do caso INSS, mas a verdade é que essa confusão que está surgindo aí atinge o Lula em cheio, né? O fato é que esse tipo de coisa acaba caindo na mão do presidente, na conta do presidente, mesmo quando não tem culpa. Mas não é o caso do Lula com o Banco Master. No caso do Lula e o Banco Master, ele tem culpa sim. Inclusive vai ter mais vídeos sobre isso hoje. O Minha Casa Minha Vida ia ter participação do Master. Rapaz, a ligação do governo Lula com o Banco Master é quase 100% no final das contas, né? Mas, mesmo que não tivesse nada a ver, o Lula, por ser presidente, acaba sendo identificado como o cara que causou esse problema. De certa forma, isso foi ruim para o Bolsonaro em 2022. Bolsonaro não teve nada a ver com a pandemia, ao contrário, foi um dos melhores gestores da pandemia, né? O Brasil teve um dos melhores indicadores nessa situação, apesar da pandemia ser uma coisa ruim, não é culpa do Bolsonaro. Mas, no entanto, ele acabou pagando um preço por isso. Infelizmente, não tenha dúvida que se não fosse a pandemia, Bolsonaro teria ganho em 2022 com muita facilidade. Então vamos entender aqui como é que está essa pesquisa aqui, que realmente é uma má notícia para o Lula, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por O Dia Mais Quente do Ano, Bolsonaro Livre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Veja já traz aqui, ó, Lula lidera a largada, mas teria vida dura na reta final. Na verdade, o que está dizendo aqui é que o Lula ganha no primeiro turno. De novo, por que o Lula ganha no primeiro turno? Porque eles botaram vários candidatos da direita para dividir o voto com o Flávio Bolsonaro e só botaram o Renan Santos da esquerda e o Aldo Rebelo. O Renan Santos e o Aldo Rebelo são os únicos dois da esquerda para dividir o voto com o Lula. Então meio que acaba favorecendo o Lula essa história, né? Então é uma besteira isso daqui. O que importa nessa altura do campeonato é a eleição, o resultado do segundo turno, né? Porque mostra o que deve ser no final das contas. O primeiro turno deve só jogar os dois para o segundo turno, né? Aqui, ó, de acordo com a sondagem, na disputa que o senador Flávio Bolsonaro seria o principal nome da direita, o petista teria 39% das intenções de voto contra 33,1% do adversário. A vantagem no primeiro turno estaria fora da margem de erro, mas eles colocam o Ratinho, o Caiado e outros candidatos também, o Zema do Novo, né? Então, ou seja, no final das contas, acaba sendo meio que contaminado isso daqui, né? Bom, aqui, ó, Paraná Pesquisas, Flávio e Tarcísio empatam com Lula no segundo turno. Isso também mostra como que eu ainda acho que o Tarcísio seria um nome melhor do que o Flávio, mas os dois não tem tanta diferença assim não. O Flávio está conseguindo recuperar muito bem isso daí e chegar numa posição muito boa aqui nas pesquisas. Vamos ver a pesquisa direto? Acho que o mais importante é ver direto aqui a pesquisa aqui. Bom, tem uma parte técnica aqui no final. Ele faz a situação para presidente espontânea. Espontânea mostra aqui o Lula ganhando também no primeiro turno, mas espontânea não quer dizer muita coisa, né? Aqui é a pesquisa estimulada. Qual que é a diferença? Espontânea é perguntar para a pessoa em quem você vai votar. Você não diz os nomes, a pessoa escolhe quem ela vai votar. Ela pode botar o nome que ela quiser aqui para votar, tanto que aparece muito mais nome aqui. Apareceu a Michele Bolsonaro, Ciro Gomes, eu não sei o que lá. Apareceu um monte de gente aqui também junto com os nomes principais, né? A estimulada o pesquisador aponta uma lista entre essas pessoas aqui, quem que você vai votar? Entendeu? Essa é a diferença da estimulada para a espontânea, né? E aí nessa estimulada, que é a mais importante, porque lembra, a urna eletrônica você já tem os candidatos definidos, tem que votar num deles, você não pode escolher um outro candidato qualquer ali.
No primeiro turno, o Lula fica na frente. Mas, de novo, olha aquilo que eu falo para vocês. O Flávio Bolsonaro está com 33, mas o Ratinho Júnior está com 6,5, o Ronaldo Caiado 3,7, o Romeu Zema 2,8. Todos esses aqui são votos que muito provavelmente vão para o Flávio Bolsonaro no segundo turno, tá? Então, ou seja, se eles não estivessem aqui no primeiro turno, ajudariam o Flávio Bolsonaro, né? É verdade que tem também o Renan Santos e o Aldo Rebelo que ajudam, que tiram votos do Lula, né? Mas repara como é que é muito menos significativo nesse caso, daí a vantagem do Lula. O fato é, no primeiro turno, já está mais do que certo, vai ser o Lula e o Flávio Bolsonaro. Mas é uma coisa importante reparar o que acontece aqui, tá? Porque existe um fator importante nessa história que a gente mencionou, que inclusive é um dos riscos que o pessoal estava apontando com o suposto racha na direita, né, o fato do Ratinho Júnior e do Caiado fazerem candidaturas paralelas, haveria o risco de o Lula ganhar no primeiro turno. Como dividiu o voto da direita todo, o Lula continuou concentrando o voto da esquerda, perdeu só 1% aqui do Renan e 1,1% do Aldo Rebelo, então o resto da direita continua todo aqui dividido, então ou seja, o Lula ganharia no primeiro turno, né? Isso é um dos problemas, mas pelo que diz essa pesquisa aqui, está muito longe, tá? Essa pesquisa aqui, em números votos válidos, o Lula ficaria com 45% dos votos válidos, tá? 39,8% dos votos totais, 45% dos votos válidos, ou seja, você descontando o nulo, branco, não sabe, não opinou, né? Botando só o pessoal que votou mesmo, o Lula estaria muito longe dos 50%. Então eu não vejo problema nisso. E indo para o segundo turno, o que importa é o resultado do segundo turno. Aí aqui tem algumas outras opções, né? Como é que foi a evolução ao longo do tempo, e não sei o que lá. Mas aqui, também faz a mesma conta com o Tarcísio. E da mesma forma, repara que o Lula e o Tarcísio no primeiro turno acaba diminuindo um pouco. O Tarcísio fica pior do que o Flávio Bolsonaro no primeiro turno, tá? Mas isso é porque muita gente já foi avisado que o candidato do Bolsonaro é o Flávio Bolsonaro. Então é essa a situação. Né? Muita gente vai votar no candidato do Bolsonaro. Eu sou uma dessas pessoas. Quem o Bolsonaro indicar, eu vou votar. Então, essa é a situação aqui. O ponto importante, o segundo ponto importante é aqui a questão do segundo turno. E nesse caso, tanto no caso do Tarcísio quanto no caso do Flávio Bolsonaro, você tem o empate técnico, tá? O Lula aparece com 44,8% contra 42,2% do Flávio, ou seja, uma diferença aí de 2,6 pontos percentuais aqui. Como a pesquisa é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, isso dá empate técnico, isso daqui, né? Da mesma forma, o Tarcísio de Freitas também empate técnico. O Tarcísio de Freitas sai um pouquinho melhor que o Flávio Bolsonaro, mas praticamente nada, que o Flávio Bolsonaro 42,2%, o Tarcísio de Freitas 42,5%. Praticamente nada a mais aqui, mas o Lula também cai, tá? O Lula cai de 44,8% para 43,9%. Então aqui o Tarcísio está mais empatado com o Lula do que o Flávio Bolsonaro, mas ambos estão em empate técnico, então não faz diferença. A situação muda com o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior no segundo turno, ele estaria... não está muito mal, está chegando a 40% aqui, né? De novo, se acontecer um segundo turno entre Lula e Ratinho Júnior, eu voto no Ratinho Júnior. Se acontecer entre o Lula e o Caiado, eu voto no Caiado. Se acontecer entre o Lula e X, desde que X não seja Renan Santos, eu voto no X, seja lá quem for, né? No segundo turno. E eu não voto no MBL porque eu troco pelo MBL ter pregado o voto nulo no segundo turno de Bolsonaro em 2022. Então eu não voto neles em hipótese alguma, eu votarei em qualquer pessoa do MBL em retorno a isso. Tá? Espero que fracassem como um partido, embora eu reconheça que eles têm algumas ideias que são compartilhadas comigo, mas o problema é que você não pode aceitar trairagem na política. As pessoas que traem as ideias pelo projeto de partido vão trair sempre as ideias pelo projeto de partido. Então é irrelevante que o MBL tenha ideias similares às nossas da direita, porque eles vão trair em qualquer situação. Se já traíram em 2022, vão trair no futuro de novo. Então meio que é descartado, né? Se for Lula e MBL, não vai acontecer, mas se for, eu voto no Lula. É a única hipótese de eu votar no Lula no segundo turno. Então, essa é a situação aqui. Mas o Ratinho Júnior não está mal, não. O Ratinho Júnior eu voto nele no segundo turno, se for contra o Lula, evidentemente. Mas aqui, ó, tá fora da margem de erro, 38,9 a 44,7. Isso não quer dizer muita coisa, porque o Ratinho Júnior ainda é pouco conhecido. Ele, tal como o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio, ainda tem tendência de crescer ao longo da campanha, porque são menos conhecidos do que... O Lula, todo mundo conhece o Lula, evidentemente, né? Eles todos aqui estão sendo ainda lutando para serem conhecidos, né?
Outra coisa que chama muita atenção é esse gráfico aqui da situação do Flávio Bolsonaro, mostrando como é que o Flávio está crescendo consistentemente aqui. Quando anunciou, a situação foi lá em novembro, né? Então teve uma pesquisa aqui antes de novembro, em outubro, que ele estava com 37% das intenções de voto contra 46% do Lula. De lá para cá, o Lula tem caído e o Flávio consistentemente tem crescido aqui, 38%. Em novembro, quando foi anunciada a candidatura dele, né? Depois, em dezembro, foi 41%, ou seja, continuou crescendo. Esse crescimento não foi só na Paraná Pesquisas, outras pesquisas apontaram também esse crescimento. E no final, agora continua crescendo aqui e a diferença diminuiu, tá? Daqui para cá você tinha uma diferença de 3,1 pontos percentuais, agora a diferença é de 2,6 pontos percentuais entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. E repara que aqui já era empate técnico aqui em dezembro, tá? Já estava empate técnico, aqui continua empate técnico, mais apertado agora o empate, e a tendência é melhorar ao longo do tempo, né? O Tarcísio e o Lula têm um histórico de pesquisas que vai mais para trás, né? O Tarcísio chegou a estar na frente do Lula e não sei o que lá, também é pequena a diferença dos dois, mas isso aqui é o tipo da avaliação irrelevante. O Tarcísio já deixou claro que vai ser candidato para o governo de São Paulo, então não tem o que fazer aqui, né? Com relação ao Ratinho Júnior, parece que piorou um pouco em relação à última pesquisa, mas isso aqui também não quer dizer muita coisa. Então, o Lula não merece ser reeleito, na opinião da maior parte das pessoas, dos brasileiros aqui. E é isso daqui, ou seja, essa é a pesquisa, basicamente não tem mais nenhuma informação relevante aqui. Uma coisa interessante é aquela pesquisa que a Poder 360 começou a divulgar ontem, com a rejeição do Lula de 57%, hoje ela divulgou mais dados também positivos para a direita, né? Aqui, ó, a percepção de corrupção no governo Lula aumentou. Estava em 39, 45, 46, agora foi para 49, né? E certamente isso é fruto do escândalo do INSS e do escândalo do Master também. Isso pega o Lula. O Lula está envolvidíssimo no escândalo do Master, mas mesmo que não estivesse, a mera ocorrência desse tipo de escândalo afeta o Lula, né? E a percepção de que a corrupção diminuiu no governo Lula. Quem são essas 18 pessoas, cara? Quem é esse pessoal aqui que acha que a corrupção diminuiu no governo Lula? Onde são o que vivem, o que comem, onde se escondem essas pessoas? Porque não é possível que tenha pessoas que acham que diminuiu a corrupção no governo Lula, né? Enfim. E outra coisa positiva também que eu vejo nessa pesquisa é com relação à privatização de estatais. Vocês sabem a minha opinião, eu acho que tem que vender todas as estatais. Eu vejo que consistentemente está aumentando o número de pessoas que quer vender estatais, porque está vendo que estatal, no final das contas, só serve para apadrinhamento político, para gerar corrupção, para comprar parte podre do banco público, de banco privado, né? Você vê o caso do BRB. Tinha que privatizar o BRB, pô. Privatiza essa porra. Resolve o problema rápido, né? Então, cai cada vez mais a tendência do brasileiro de achar que o governo tem que ser dono de empresa. Não porque o petróleo é nosso. Não é, meu amigo. O petróleo é da Petrobras, dos funcionários da Petrobras. Tem que privatizar aquela coisa, porque aí, pelo menos, a tendência é o preço cair, né? E isso aqui é uma coisa muito positiva, porque quem viveu como eu na década de 90, amigo, falar de privatização no Brasil era xingamento. O Fernando Henrique Cardoso, que até fez umas privatizações, ele não falava o nome privatização em época de campanha. Não vou privatizar nada, não vai ter privatização. Não, privatizar não. Porque na época privatização era palavrão, meu amigo, não podia falar no Brasil, ninguém gostava de privatização. Então, ou seja, eu fico muito feliz ao ver que as pessoas estão acordando para a realidade. Uma empresa estatal é só um cabide de emprego de político inútil, coisa para corrupção, e nada de efetivamente prestar um bom serviço para a sociedade. Tem que privatizar tudo. O que a gente tinha que estar discutindo é mais do que privatização do MEC, do SUS, que também tinha que ser privatizado, o MEC inteiro, o SUS inteiro, é privatizar corpo de bombeiros, privatizar a polícia, privatizar o exército. E isso é complicado de fazer, isso não é fácil de fazer, né? Tem modelos para você privatizar corpo de bombeiros e polícia e coisa e tal, mas não são coisas fáceis. Estatal, empresa, Banco do Brasil, privatiza agora, na hora, tem que ser imediato, bota para vender agora. Correios, essa coisa toda. Vende tudo, não tinha que ficar nada com o governo dessas empresas estatais. Só é ruim ter ingerência de governo nessa história, né? E também o SUS e o MEC tem que ser privatizados inteiros. Tinha que vender todas as universidades, todos os colégios de primeiro grau, de segundo grau, tudo quanto é escola tinha que ser privada, né? E aí, mas o pessoal pobre que não tem dinheiro para pagar a universidade, para pagar colégio, dá voucher.
Dá voucher para esse pessoal, pronto. Porque aí você cria competição, você vai ter as escolas boas, vão ganhar mais dinheiro. Então vai haver um incentivo para as escolas serem boas, terem bons professores, tratarem bem os alunos e terem um ambiente limpo, um ambiente agradável. As escolas que tiverem uma melhor situação vão receber mais vouchers, porque vai ter mais aluno querendo ir para lá. Então você, né, acaba criando esse modelo que tem um reforço positivo. Ao contrário da escola pública hoje, cujo incentivo é ficar ruim. Vocês podem achar que as escolas públicas brasileiras elas estão ruins, não tem professor, o quadro negro está quebrado, falta luz e não sei o que lá. Você pode achar que é porque não tem dinheiro. Não, não, não. É escolha própria política dos diretores de escola. Os diretores de escola fazem questão de deixar a escola ruim. Por quê? Porque uma escola ruim, ela consegue disputar a verba mais fácil no ano seguinte. Se a sua escola não reclama de nada, não faltou professor para aula nenhuma, não tem quadro negro quebrado, não tem falta de luz, não tem nada, como é que você vai reclamar mais verba? Precisa de mais verba para quê? Tá tudo funcionando. Não tem mais verba. Então, de propósito, os diretores de escola, isso acontece em todo o Brasil, os diretores de escola fazem questão de deixar a aula sem professor, fazem questão de deixar as coisas quebrar, faltar luz, faltar coisa, para poder chorar. Ai, que eu não tenho dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. Tem que privatizar o MEC inteiro, todas as escolas têm que ser privatizadas. E o SUS também é a mesma coisa. Por que você acha que falta coisa no SUS, que demora para atender no SUS? É porque é sem querer? É porque não tem dinheiro? É porque falta... Não, é por escolha de cada gestor do SUS. É melhor para o gestor daquela UPA que falte coisa, porque aí ele pode reclamar mais verba no ano seguinte. Se ele não faltar nada, como é que ele vai reclamar mais dinheiro no ano seguinte? Ele não tem como reclamar dinheiro, tá? Tudo funcionou. Não vou te dar mais dinheiro, né? Funcionou tudo aí, você conseguiu atender todas as pessoas e coisa e tal. Então é de propósito que os gestores de UPAs e hospitais públicos choram. Você vê essa choradeira? Ai, que eu não tenho dinheiro. Tem dinheiro pra caralho esse pessoal. Ai, mas não tenho dinheiro, mas falta isso, falta aquilo. Por quê? Porque estão chorando pro orçamento. Se você privatiza tudo e dá um plano de saúde para cada brasileiro. É como é o modelo na Coreia do Sul, cada brasileiro tem um plano de saúde, pronto. Aí você precisou de alguma coisa, você vai lá no plano de saúde. E você vai no hospital que você quiser, porque você tem um plano de saúde. Né? Você vai no hospital que você achar melhor. O hospital que te atende melhor. Da mesma forma, o hospital que atende as pessoas melhor começa a lucrar mais. Tem que privatizar a coisa toda mesmo. Aí eu concordo. Corpo de bombeiros e polícia é mais difícil um pouco de privatizar, mas dá também. Exército, marinha, aeronáutica dá para privatizar também. É nesse caminho que a gente tem que discutir. Esse meio que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Mas, pô, estatal... Tinha que vender tudo hoje, para qualquer um, entrega para o primeiro que passar na frente. É muito melhor do que ficar com esse negócio na mão do Estado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.